Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, versículo 10. Dias atrás, uma pessoa me perguntou: Enoque, como eu posso saber a vontade de Deus? Como eu posso conhecer a vontade de Deus para eu tomar determinadas decisões? Não é uma pergunta tão simples. A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável, é boa, perfeita e agradável, agradável a Ele, ao próprio Deus. Mas nem sempre conseguimos saber com clareza qual é a vontade de Deus. Mas primeiramente a gente precisa entender o seguinte, que a vontade de Deus ela se manifesta em 3 dimensões na nossa vida. Existe a vontade decretada de Deus, existe a vontade revelada de Deus, existe aquilo que eu chamo de a vontade desejada de Deus. A vontade decretada é aquela que tem a ver com aquelas decisões que Deus tomou a meu respeito, a seu respeito, sem lhe perguntar e sem nos dar opção alternativa. Por exemplo, Deus, na sua soberania, na sua grandeza, decidiu que eu nasceria na cidade de Campina Grande, na Paraíba, num país chamado Brasil, filho de Dona Yolanda e de seu Enoque. Ele não me perguntou se eu queria nascer em Campina Grande ou se eu queria nascer em Paris ou na Suíça. Ele não me perguntou se eu queria nascer filho de seu Enoque ou se eu queria nascer filho do presidente dos Estados Unidos. Simplesmente ele decidiu para mim. E assim Deus decidiu muitas coisas para você, para a sua vida. Onde você nasceu, que sexo você nasceu, filho de quem você nasceu. Coisas que Deus decidiu por você. E essa vontade decretada de Deus para a nossa vida, ela precisa ser recebida com alegria. Há pessoas que vivem angustiadas, tristes, porque queriam ter nascido de outro lugar, de outra forma, filho de outros pais ou com outro sexo. Essas pessoas vivem angustiadas. E o caminho melhor para conviver com a vontade decretada de Deus é aceitá-la de coração, entendendo que aquilo, como veio de Deus, foi de fato o melhor dele para nós. A vontade revelada, o outro aspecto, é aquela em que está descrito, está dito, está manifestado de forma clara na palavra de Deus. Conhecer os mandamentos, os ensinamentos de Deus que estão na sua palavra me faz conhecer a vontade revelada do Senhor. Então, basta que eu conheça. E aí é fácil de obedecer à vontade, fácil no sentido, assim, você entende a vontade revelada de Deus sem muita dificuldade. Então eu tenho uma discussão com alguém, eu tenho uma decepção com alguém, uma raiva de alguém, eu não vou me colocar de joelhos e dizer: Senhor, eu devo matar essa pessoa? Por quê? Porque na vontade revelada de Deus está escrito: não matarás. A mim me pertence a vingança. Então eu tenho que deixar nas mãos de Deus e não vou matar a pessoa. Eu posso ir lá e matar? Sim, mas eu vou estar desobedecendo a vontade revelada de Deus e eu vou sofrer as consequências. Então, a forma de se relacionar com a vontade revelada de Deus é conhecendo e obedecendo. Mas existe a vontade desejada, aquilo que não está muito claro, aquilo que não está explícito. Por exemplo, um jovem quer fazer a vontade de Deus, quer escolher uma pessoa para se relacionar no matrimônio, no casamento, e com vistas a formar uma família. Ele não vai abrir a Bíblia e encontrar o nome da pessoa. Pode até acontecer, uma coincidência, mas não vai ser assim. Eu quero ver com quem que eu vou me casar, Senhor. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus. Isso não é assim. Que profissão eu devo seguir, Senhor? Abrir a Bíblia, encontrar ali a profissão que ele vai seguir.
Não, mas eu entendo que para essas coisas tão importantes de nossa vida, Deus como Pai, Ele tem os seus desejos e Ele nos orienta. E aí a forma como Deus nos orienta, Ele utiliza pelo menos 3 meios que eu considero mais normais dele nos orientar acerca da sua vontade. O primeiro deles é através da nossa própria intimidade com Ele. Quanto mais íntimo de Deus, mais eu me torno apto a entender o coração do Senhor, se aquela escolha que eu estou fazendo agradaria ou não agradaria a Deus, se aquela decisão que eu vou tomar, se aquilo de fato deixaria o coração do meu Senhor feliz. E assim como um marido que tem intimidade com a sua esposa sabe o que agrada a esposa e vice-versa, assim também nós como filhos, quanto mais íntimos de Deus, saberemos o que Deus se agrada, o que agrada o coração de Deus. Outra forma de Deus revelar essa vontade desejada dele, nos mostrar essa vontade desejada, é através do conselho. A Bíblia diz que nos muitos conselhos não falta sabedoria. Então procurar conselhos de pessoas mais experientes, mais vividas, mais íntimas de Deus também ajuda demais. Muitas vezes decisões da minha vida lá atrás e até hoje, eu quero tomar alguma decisão, estou em dúvida, eu procuro conversar com alguém que tenha mais experiência, que tenha uma caminhada maior na minha frente, que tenha intimidade com Deus, que tenha respaldo para poder me dizer, olha, eu acho que você deveria seguir por esse caminho, e eu ouço esse conselho, pondero nele, e muitas vezes ao seguir os conselhos dos mais sábios, eu acertei nas minhas escolhas. E finalmente existe as circunstâncias. Às vezes Deus nos mostra a sua vontade através das circunstâncias. Essas circunstâncias, então, elas podem nos direcionar. Às vezes eu quero ir para um determinado lugar ou fazer alguma coisa e as portas estão se fechando, as portas não se abrem, Deus trava aqui e eu fico às vezes insistindo, querendo ir, achar subterfúgios, achar outras maneiras para chegar, quando as circunstâncias estão apontando em outra direção. Então eu preciso estar atento a ter intimidade com Deus, atento aos conselhos dos mais vividos e observar as circunstâncias, e assim eu descubro a vontade desejada de Deus e eu tomo as decisões mais sábias. Portanto, a vontade decretada de Deus eu devo aceitar com alegria, a vontade revelada eu devo conhecer e obedecer, e a vontade desejada eu devo buscar através da intimidade com Deus, do conselho dos mais sábios e da observação das circunstâncias. E assim eu vou descobrir essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.